Meus irmãos, a mensagem de hoje fugiu um pouco do meu cronograma de pregações. Geralmente eu trabalho com planejamento de 3 meses, e isso é necessário para que eu consiga dar conta da quantidade de estudos, sermões, devocionais, palavras que eu tenho que preparar todas as semanas. A vida do pastor é muito incerta. Muitas vezes nós fazemos um planejamento e esse planejamento se desfaz ao longo do dia para atender as necessidades dos irmãos. Então é necessário que eu seja minimamente cuidadoso e faça algum tipo de planejamento. E eu faço assim com todos os sermões, com todos os estudos. Mas sabe o que é interessante? Nem sempre as coisas saem como nós planejamos. E sabe o que é mais interessante ainda? Eu tenho percebido, e para ser muito sincero aos irmãos, às vezes eu tenho a impressão que são, na verdade, muitas coisas que parecem não sair exatamente como nós planejamos. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas demandas para suprir, expectativas muitas vezes exageradas que as pessoas fazem em relação a mim e a você, que nos fazem muitas vezes sentir que perdemos o controle, que não conseguimos dar conta daquilo que nós planejamos e nós precisamos nos reinventar ao longo da caminhada. É muito interessante perceber como muitas vezes nós precisamos parar para pensar e nos questionar se realmente nós somos capazes de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Eu não sei se já aconteceu com você, dadas as frustrações do caminho, você já parou para pensar e se perguntou: será que eu sirvo para isso mesmo? Será mesmo que eu dou conta daquilo que eu tenho me proposto a fazer? Será que isso só acontece comigo? Ou eventualmente alguma vez você já se questionou as suas habilidades, questionou aquilo que você se propõe a fazer, já questionou chamados ministeriais que eventualmente você tenha? Essa última semana foi uma semana muito boa para mim. E ela começou com um dia, uma segunda-feira de folga que foi muito tenso. E eu louvo a Deus pela providência de Deus de colocar junto de mim pessoas muito especiais, como o Léo, que está aqui. Segunda-feira eu roubei o Léo do trabalho, da esposa, e ele ficou o dia inteiro andando comigo. E sabe o que é interessante, irmãos? Na segunda-feira, o Leonardo foi instrumento de Deus para pregar para mim o que eu preguei domingo para os irmãos. E veja a providência de Deus em colocar na nossa vida pessoas que nos fazem lembrar da palavra de Deus, das promessas de Deus. E embora tenha sido um dia tenso, corrido, cheio de muitas aventuras, cheio de alegrias e muitos desafios, foi um dia agradável, um dia cansativo, mas muito agradável. Essa semana nós tivemos reunião do conselho. E sabe aquelas reuniões que você vai para casa assim e tem dificuldade de dormir? Porque foi uma reunião muito boa. E não só porque tinha coca e salgadinho, mas porque as decisões... E tinha, viu? Morra de inveja. Mentira, não tenho inveja. Mas porque as decisões que nós tomamos como conselho, a coesão nos planejamentos, trazem alegria ao nosso coração. Nós passamos mais de 50% da nossa reunião decidindo questões importantes da igreja. E sabe o que é interessante? Mais de 50% do tempo que nós passamos aqui, nós ficamos visitando as dependências da igreja, tentando visualizar aquilo que o Gustavo, como engenheiro, consegue num papel. Ele apresentou para a gente o croquis do pré-projeto da nossa construção do nosso edifício. Aí pega eu, alguém que tem extrema dificuldade, fala assim: meu amigo, a gente tem que ir visitando, eu tenho que ir construindo paredes na minha mente aqui. E nós começamos a andar pelos lugares, aprovando umas coisas, descartando outras. Mas nós saímos daqui, irmãos, com alegria no coração, sonhando muito, vislumbrando aquilo que o Gustavo agora começou a colocar no papel. E eu confesso aos irmãos que eu cheguei em casa, eu demorei a dormir. Não era por ansiedade, não era por algum outro tipo de sentimento, era com euforia. E eu então fiquei louvando a Deus por tudo isso que havia acontecido. Mas sabe o que é interessante, irmãos? A semana também foi difícil. Não só de flores
nós vivemos, e muitas vezes nós somos surpreendidos com palavras de desencorajamento. Eu imagino que isso também tem acontecido com você. Quantas vezes você está felizão, se esforçando, dando o seu máximo, e tudo que as pessoas conseguem enxergar são as suas debilidades, as suas limitações. E o que é pior, muitas vezes, o desencorajamento nem vem em primeira pessoa. Na verdade, o desencorajamento vem por intermédio de terceiros, porque sequer tem coragem de te procurar e te dar alguns conselhos. Eu confesso que em meio a esta semana de vitórias e progressos ministeriais, que Deus tem me permitido perceber, eu tenho me sentido desencorajado. Sabe quando você fica desanimado? Sabe quando você precisa ficar procurando ali uma inspiração para levantar e dobrar a camiseta assim e ir para a batalha? Sabe quando você levanta e fica se questionando se realmente você tem capacidade de fazer isso mesmo? Você consegue entregar um pouco a mais? E eu confesso aos irmãos que eu não devo ser o último a sentir isso, nem o primeiro, mas eu tenho me feito alguns questionamentos. E talvez você esteja se perguntando: pastor, qual a razão pela qual você está dizendo todas estas coisas? Está parecendo até palavras de despedida, né? Está parecendo uma introdução para dizer que tchau, até logo. Não é. Não é disso que se trata. Pelo menos não por enquanto. Não é este o plano. Não é esta a motivação. Eu explico aos irmãos, eu estou aqui hoje, nessa noite, abrindo meu coração para dizer aos irmãos que o fato de ser pastor, líder religioso de vocês, não me torna diferente de nenhum de vocês. E essa caminhada pastoral me faz ver como nós precisamos uns dos outros, como muitas são as demandas de encorajamento, quantas vezes batendo na porta da sua casa, orando por você, com você, lendo a Bíblia por você, encorajando você. Mas eu quero abrir o meu coração para dizer que muitas vezes nós somos os maiores necessitados. Pastor não é um super crente, eu estou longe de ser um super pastor, eu sou exatamente como cada um de vocês. E muitas vezes, mesmo tendo plena convicção do meu chamado, eu me sinto extremamente desencorajado a continuar, sem saber até quando nós vamos conseguir continuar. Essa semana, eu tive no hospital em Alfenas, na Alzira Velano, visitando o meu querido amigo, irmão Neto, e a Fernanda estava lá. E foi muito interessante que, como o Neto está ali internado, fazendo um tratamento, eu quis ir ali ver, né? Porque falam, não, está tudo bem. Mas eu sou mineiro, eu gosto de ver com o olho. Quero saber se está bem. E graças a Deus, como eu disse aos irmãos que eu encontrei, o Neto está se recuperando bem, está tratando. E se Deus quiser, vai estar em casa bem, recuperado. Nós cremos e continuamos orando com isso. E eu estive ali, irmãos, justamente para levar uma palavra de encorajamento. Às vezes os dias são maus. Às vezes a noite escura da alma nos faz perder de vista que Deus tem cuidado de nós. E é muito interessante que eu li justamente esse texto para o Neto e para a Fernanda ali, naquela sala de hospital, tentando levar um encorajamento para eles. E sabe o que é mais interessante? Quando eu saí ali do hospital, estava me encaminhando para o carro para me vir embora, porque era quarta-feira e ia ter culto, eu fiquei pensando que, na verdade, eu era o maior objeto da mensagem que eu fui levar. Eu percebi que, na verdade, sair daqui e ir em Alfenas visitar o Neto foi a maneira que Deus usou para falar o meu coração, para me fazer entender que o nosso encorajamento não vem do reconhecimento das pessoas, mas vem de Deus e de sua palavra. Então, eu fiquei pensando, se serviu para mim, quem sabe possa servir para alguns de vocês. E eu resolvi, então, introduzir, enxertar esse sermão de encorajamento no meio do meu planejamento. E eu gostaria, então, de tecer aqui algumas observações na exposição desse texto, rogando a Deus que Ele traga encorajamento ao seu coração. Quem sabe você tem vivido dias difíceis, precisa tomar decisões difíceis na faculdade, que curso que eu vou fazer, que faculdade que eu vou fazer, no trabalho, eu contrato, eu demito, eu abro uma empresa, eu fecho empresa, eu mudo de ramo, eu faço um concurso, eu fico na empresa onde eu estou, eu caso, eu compro uma bicicleta, cadê o Joab?
Quantas vezes nós ficamos em meio a dilemas da vida e muitas vezes nos sentimos desencorajados. Se esse é o seu caso, meu querido irmão, essa palavra de encorajamento é para você, assim como foi para mim. Quando eu olho para esse texto, eu consigo observar algumas lições importantes e eu quero chamar a sua atenção para elas. A primeira lição importante que eu quero que você guarde no seu coração, como palavra de Deus para você, é que ninguém é insubstituível. Ninguém, por mais importante que seja, por mais especial que seja, admirado que seja, dotado de dons e talentos que seja, é insubstituível. Eu quero chamar a tua atenção para os versos 1 e 2 que dizem assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passa esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. É muito interessante observar que o texto começa, a seção que nós lemos, o verso 1 começa com o imperativo e o verso 9 termina com o imperativo. Na verdade, verso 2. O texto vai dizer: prepara-te e passa esse Jordão. Verso 9. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Irmãos, imagine o problema que caiu no colo de Josué. E então, nesse diálogo de Deus com Josué, Deus propõe alguns imperativos, algumas ordens para Josué. Josué, levanta, meu filho, agora é contigo. Moisés, meu servo, homem que eu falei face a face, bateu as botas. Agora é você que vai concluir a promessa que eu fiz a ele, a promessa que eu fiz ao meu povo. O texto termina dizendo: vai, não te mandei? Presta atenção. A dona Tina, a avó da Fernanda, diria: põe atenção. Seja forte e corajoso, não tenha medo. É muito interessante quando nós olhamos para esse texto. Estar preparado e ser forte são aqui apresentadas como palavras de ordem para Deus, para Josué. E eu fico pensando como essas... o Joab está aqui. E eu fico pensando como essas palavras de Deus para Josué são imperativos para nós, irmãos. Nós precisamos estar sempre preparados. Isso significa que nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos e nós precisamos ser ao mesmo tempo fortes e corajosos. Principalmente aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus, aqueles que estão comprometidos com o avanço do reino de Deus. E perceba, eu não estou falando simplesmente das lideranças eclesiásticas, porque todo crente deve estar envolvido na obra de Deus. E isso faz essa mensagem ser para você, a não ser que você não esteja envolvido com a obra de Deus. E se isso é assim, talvez você não tenha entendido o chamado de Deus para você. Josué está sendo exposto a um desafio muito grande. O tipo de desafio que causa destempero, que abre o chão à sua volta, que causa certa paralisia. E o desafio que é apresentado a Josué se manifesta em duas questões muito interessantes. A primeira delas, Josué tinha que substituir ninguém menos do que Moisés. Moisés, irmãos, foi o maior líder do povo de Israel. Meus irmãos, embora Josué tenha aprendido com Moisés, ele viveu até esse momento à sombra de Moisés. E o segundo desafio de Josué é justamente ter que tomar posse da terra. O desafio era grande. E é interessante a gente se lembrar aqui que Deus prometeu a terra. Mas não era tão fácil assim, tinha inquilino na terra. Eles tinham que chegar lá e dominar a terra. Não era simplesmente chegar e ir dividindo. Eles tinham que expulsar aquelas pessoas. Haviam inquilinos que precisavam ser convidados a se retirar. Mas antes de falar dos problemas de Josué, que eu gostaria de destacar algumas coisas importantes aqui, que estão descritas antes desses desafios.
E essa informação importante está justamente já no primeiro verso, quando o texto diz: o Senhor falou a Josué. Às vezes, pode ser que expressões assim passem batido, porque nós estamos tão interessados na dinâmica da narrativa, o que vai acontecer depois que Deus conversou com Josué, que nós não paramos para pensar que aqui é o próprio Deus que está encorajando Josué. É importante perceber que o encorajamento feito a Josué vem de Deus e da sua palavra. Todas as vezes que buscamos encorajamento fora de Deus, fora da palavra de Deus, nós simplesmente não encontraremos. Por isso, eu quero deixar uma palavra de ordem para você. Pare de se alimentar de autoajuda, vai ler a sua Bíblia. Muitas vezes, irmãos, nós queremos encorajamento e ficamos buscando na caixinha de promessa uma palavra que possa se adaptar à nossa necessidade naquele dia. Muitas vezes as pessoas dizem: nossa, mas eu queria tanto ouvir Deus. Vai ler a Bíblia. Não, mas eu queria ver Deus ouvindo em voz alta. Eu falei: então lê a Bíblia em voz alta. Nós buscamos encorajamento onde o verdadeiro encorajamento não pode ser encontrado. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o verdadeiro encorajamento não vem do reconhecimento das pessoas. O verdadeiro encorajamento não vem das nossas habilidades. O verdadeiro encorajamento vem de Deus e de sua palavra. Agora eu quero chamar a sua atenção para que você volte para os dilemas de Josué. Então, o primeiro dilema de Josué era substituir Moisés. Você já sofreu da síndrome da comparação? Quando alguém faz muito bem alguma coisa e você é colocado naquela situação, e aí a comparação é inevitável. E aí a impressão que se tem é que é impossível subir a régua disso. E aqui Josué está passando por essa síndrome. E agora, todo mundo vai olhar o meu trabalho vendo a régua de Moisés, o grande Moisés. Com certeza, este era um desafio muito grande. Mas é muito interessante que o mesmo texto que nos comunica esse dilema de Josué, também nos comunica essa verdade inconteste, de que ninguém é insubstituível. Deus começa o diálogo com Josué, afirmando que Moisés havia morrido. Agora, a obra de Deus era com Josué. Agora, era Josué o líder de Deus. Isso não era fácil, irmãos. Se você olha um pouquinho aí, no capítulo 34 de Deuteronômio, versos 10 e 11, olha como Moisés é tido no meio do povo. Versos 10 e 11. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, o faraó, e todos os seus oficiais, e toda a sua terra. Então perceba, embora Moisés tenha sido muito especial, ele não era insubstituível. Agora a obra de Deus estava nas mãos do estagiário de Moisés. Isso nos traz uma lição muito importante, irmãos. O sucesso da obra de Deus está em Deus e não nos seus servos. Isso nos faz pensar que o que nos habilita para a obra não são as nossas aptidões, a nossa experiência, mas se de fato fomos colocados por Deus para exercer aquilo que nós temos feito. Deus é quem colocou Josué, e isso é argumento suficiente para que Josué seja considerado como alguém vitorioso. Porque quando Deus nos chama, é Ele quem nos capacita. Alguma vez você já se questionou, já se perguntou se você realmente era capaz de fazer, se você era bom naquilo que você faz? Você já se questionou se de fato você tem todos os predicados para exercer a missão da sua vida? E aqui eu falo de você mesmo, do seu trabalho. Alguma vez você já pensou, rapaz, será que eu sou bom nisso mesmo? Será que eu sirvo para esse negócio aqui? Antes de tomar conclusões precipitadas, eu quero que você
pergunte a si mesmo se foi de fato Deus que colocou você onde você está, ou se o lugar onde você está é fruto da sua rebeldia. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Semana passada eu conversava com um jovem da igreja e nós tratávamos de vários assuntos. E é muito interessante perceber como num dado momento da conversa, esse jovem diz o seguinte: pastor, eu estou com um projeto aqui para desenvolver aqui na igreja e a gente poder abençoar a comunidade, porque eu quero ser a minha profissão para a glória de Deus. Isso é convicção de que foi Deus que fez esse jovem um profissional da área dele. Você tem essa convicção? Porque se você tem, meu querido irmão, de que foi Deus que te colocou como professor, como bancário, como quem quer que seja, o que quer que seja, se você tem convicção daquilo que você faz, você está apto a fazer isso para a glória de Deus. Se aquilo que você faz enquanto atividade não é consequência de um ato de rebeldia contra Deus, com certeza, Deus é quem vai capacitá-lo para fazer de você um instrumento para a glória do nosso Deus. Na sua profissão, com os dons que Deus deu a você, com as pessoas que Deus dá a você, no seu ambiente de trabalho, é Deus quem vai trazer a capacitação e o encorajamento necessário para que você possa então se sentir capaz de continuar fazendo o que você faz. Se de fato foi Deus quem escolheu você para fazer aquilo que você faz, Ele vai capacitar você. Não fique fazendo comparações indevidas. Preocupe-se em fazer o seu melhor. Comprometa-se em ser fiel a Deus, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pare de querer fidelidade com os dons de outras pessoas. Se comprometa com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, com o chamado que Deus tem para você. O segundo desafio de Josué era tomar posse da terra prometida. E isso significava necessariamente expulsar os inquilinos. Então pergunte, como fazer isso? Como convidar as pessoas que estavam morando ali para saírem dali? Como fazer isso sem Moisés? Como fazer isso sem um exército treinado? Irmãos, aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Josué e as pessoas que estavam ali não tinham experiência de batalhas. Como expulsar os habitantes daquela terra? É muito interessante perceber que Deus, nesse texto, não vai exigir de Josué aquilo que Josué não tem. Deus não vai exigir de você aquilo que você não pode entregar. Deus exige de Josué obediência e fé. O verso 2 diz: prepara-te agora e passa esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então pense comigo, irmãos. O que Deus está fazendo aqui é pedir, exigir obediência de Josué. Levante agora e fé. Eu vou fazer vocês tomar posse da terra. Pense comigo. Não somos nós que conquistamos as coisas no reino de Deus. É Ele quem opera no nosso meio. Deus nunca requereu de nós aquilo que nos é impossível. Sempre Deus está exigindo dos seus filhos obediência e fé. Isso nos faz pensar que nós precisamos nos comprometer com aquilo que nós temos. Você já parou para pensar como muitas vezes, nós usamos várias desculpas para não fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, justificando com aquilo que nós não temos. E nos esquecemos de olhar, considerar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus está dizendo a mesma coisa a cada um de nós nessa noite. Não tenha medo, não fiquem assustados. Eu vou cuidar de vocês. Eu não sei quantos já tiveram a síndrome do fantástico, eu já falei isso outras vezes.
Na verdade, eu nem sei se ainda existe Fantástico. Mas eu me lembro que num dado momento da minha vida, todas as vezes que eu escutava aquela musiquinha do Fantástico, tinha uma mulher que saía dançando assim, sabe? Eu ouvia aquela musiquinha e meu coração fazia... Porque segunda-feira é tenso, irmão. Segunda-feira a situação é feia. E muitas vezes é assim que a gente vem para a igreja. Muitas vezes é assim que a gente vive, com medo daquilo que nós não controlamos. Nessa noite a palavra de Deus está dizendo, calma, calma. Eu não estou pedindo para você fazer o impossível. Isso é comigo, Deus dizendo. Você só precisa obedecer. Você só precisa acreditar nessas promessas. Quando penso nesse texto, aplicando estes ensinamentos à igreja, inevitavelmente eu sou levado a considerar as palavras do próprio Jesus, que foram registradas por João no capítulo 15, verso 5, onde Jesus diz o seguinte, eu sou a videira, é de mim que sai vida. Eu sou a fonte da vida, eu quem sustento vocês. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele termina, porque sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, nós recebemos encorajamento de Deus e da palavra de Deus e aprendemos a nos submeter ao Senhor. Segunda lição importante, tenha fé. Tenha fé. Levante a cabeça. Acredite nas promessas de Deus. O texto vai dizer, todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Perceba, Deus está prometendo algo para Josué, com base na promessa que ele fez para Moisés, que tinha como base a promessa que Deus fez a Abraão. Tenha fé, acredite nas promessas de Deus, o território de vocês irá desde o Líbano até o rio, o grande rio Eufrates, e o texto vai continuando dizendo, vocês vão conseguir, porque eu estarei com vocês, não deixarei vocês e nem desampararei vocês. Deus está prometendo vitória para as nossas batalhas. Essa vitória não é resultado das nossas aptidões, não é resultado do reconhecimento das pessoas, mas elas são resultado das promessas de Deus em sua palavra. Deus nunca nos prometeu ausência de problemas. Pare de sonhar com um mundo cor-de-rosa, onde tudo dá certo. Aqui o negócio é difícil mesmo. Aqui é luta mesmo. Quando a gente cai, a gente levanta e daqui a pouco alguma coisa derruba a gente. É isso mesmo. A gente acaba de sarar de Covid, pega dengue e apruma o pelo que daqui a pouco está vindo a gripe. A situação é difícil, irmão. Todo mundo tem uma história triste para contar. Pare de ficar murmurando pelos cantos. Pare de ser um crente mimizento, toda hora reclamando de tudo. Nós vivemos com base nas promessas de Deus. Deus nunca prometeu a ausência de problemas. Ele prometeu a sua presença. A companhia de Deus no trajeto é tudo que nós precisamos para ter a vitória. Nós precisamos considerar isso. A promessa de Deus feita a Josué é exatamente a promessa que Deus fez ao seu povo, por intermédio do profeta Isaías, texto que nosso irmão presbítero Gustavo leu na liturgia do nosso culto. Não tema, não fique com medo, porque eu sou com vocês. Eu dou forças a vocês, sim, eu ajudo, eu seguro pela minha mão de justiça. Preste atenção, irmãos. Isso aqui não é autoajuda. Preste atenção, isso aqui não é caixinha de promessa. Isso aqui é teoajuda, com base na palavra de Deus. É Deus quem está dizendo que nós não precisamos morrer de medo daquilo que nós não controlamos, porque é Ele quem cuida de nós. Então levanta a cabeça. Busque encorajamento em Deus e em sua palavra. A presença de Deus conosco é o mais importante ingrediente que nós precisamos para ter encorajamento no coração. Pare de buscar encorajamento. Pare de buscar força. Pare de buscar esperança.
onde essas coisas não podem ser encontradas. É Deus quem está dizendo: obedeçam, acreditem. O texto termina apresentando a base desse encorajamento. Versos 7 e 8 vão dizer: tão somente, ou seja, se preocupem só com isso. Seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Irmãos, a base do nosso encorajamento está na obediência à palavra de Deus. A base do nosso encorajamento está no próprio Deus e na observância da sua palavra. Nesse texto, de maneira muito clara, Deus está fazendo uma conexão do sucesso com a obediência. E você já parou para pensar como muitas vezes nós desejamos muito sucesso, mas com pouca disposição para obedecermos a palavra de Deus? Existe uma relação muito íntima entre essas duas coisas. Não dá para esperar sucesso longe de Deus e longe da sua palavra. Então, nós devemos buscar na palavra de Deus o encorajamento necessário para a nossa caminhada. Perceba, ler a Bíblia é importante, não é? Eu espero que você leia a Bíblia todos os dias. Mas ler a Bíblia não é o suficiente. Fique chocado com isso. Ler a Bíblia não é o bastante. Eu conheço muita gente que já leu a Bíblia muitas e muitas e muitas vezes, mas vive como se nunca tivesse ouvido falar de Deus. Ler a Bíblia é importante, mas não é suficiente. O texto está dizendo que nós devemos ler e meditar. E essa meditação deve produzir obediência, submissão à palavra de Deus, transformação, conversão. É mais do que mero conhecimento. É conhecimento que gera mudança de vida. Nós precisamos buscar encorajamento, mas onde o encorajamento pode ser encontrado? Pare de buscar encorajamento nas suas habilidades. Pare de buscar encorajamento, e aqui eu estou dizendo para mim, talvez isso se aplique a você. Pare de buscar encorajamento no reconhecimento das pessoas. Você não é um super-herói. Você não tem superpoderes. Você não é capaz de produzir soluções para as dificuldades da sua vida. Pare com isso. Você não pode viver se alimentando do reconhecimento das outras pessoas. Sabe por quê? Embora o reconhecimento seja importante, muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas que nos encorajam na frente, mas nos difamam pelas costas. E se nós vivemos sendo alimentados por esse tipo de encorajamento, nós ficamos pelo caminho. Nós temos uma opção nessa noite: continuar como estamos, desencorajados, porque buscamos encorajamento onde ele não pode ser encontrado, ou nos voltamos para a palavra de Deus, nos concentramos em Deus, naquilo que Deus diz a nosso respeito, nas promessas que Deus fez e que por isso não podem mudar, faltar. Essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer nessa noite. Eu quero concluir fazendo um apelo, não meu, mas um apelo de Deus para Josué. Verso 9, nessa noite é para nós um apelo de Deus para mim e para você. E o Senhor diz assim: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e seja corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Você crê nisso?
Você crê nisso? É daqui que vem a coragem que nós precisamos para levantar a cabeça e continuar caminhando. Eu quero orar com você. Como eu disse, meus irmãos, ao falar disso para o Neto e para a Fernanda, Deus falou disso comigo. E quem sabe talvez essa seja a sua dificuldade. Quem sabe você está necessitando de um encorajamento que você ainda não encontrou. E assim como eu, você se vê questionando. Você se vê como alguém que parece que não vai dar conta. Esse é um convite da palavra de Deus para nós. Se é Deus quem nos colocou onde nós estamos, é Ele quem vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele espera de nós. Então, responda com obediência e com fé a essa palavra de Deus.